O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Ucrânia diz ter provas de que Rússia destruiu barragem de Nova Kakhovka. Esse é até agora, possivelmente, o maior crime de guerra na Ucrânia. Tá? Vou começar já dizendo isso. Isso não é um desmerecimento, uma comparação em relação a outros crimes de guerra que ocorreram e que já foram documentados e em relação a outras violências, nada disso. Mas o que acontece? Primeiro, vamos lá, a parte factual. A barragem de Nova Kakhovka, ela era uma usina hidrelétrica, tá, com 6 turbinas geradoras, tinha pouco mais de 3 km de comprimento, mais ou menos 30 metros de altura, tá? Não gerava tanta energia elétrica assim, porém, principalmente, ela tinha um grande reservatório. Né? O reservatório de água da barragem era mais ou menos 60% do reservatório de Itaipu, que já foi a maior barragem, a maior usina hidrelétrica do mundo. O reservatório de Nova Kakhovka, em volume d'água, 18 bilhões de metros cúbicos de água, era maior que o Lago Superior, que fica na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, faz parte ali dos Grandes Lagos, que é o maior lago de água doce do mundo em área. Tá? Área e volume são coisas diferentes. Enfim, o fato é... área, no caso, superfície. Área de superfície. O que eu estou tentando ilustrar é que, embora a barragem em si não fosse uma construção enorme ou muito importante, o reservatório era. Ele era grande e importante. Por que ele era importante? Primeiro, 85% da água potável consumida na Península da Crimeia pré-2014 vinha desse reservatório. Tá? O reservatório era a principal fonte de água para irrigação agrícola no sul da Ucrânia, tá? Que é uma potência agrícola. E também a produção agrícola na própria Crimeia. Do reservatório vinha a água para o resfriamento dos reatores da usina nuclear de Zaporizhzhia, que a gente já falou aqui várias vezes no programa, que é a maior usina nuclear da Europa. Tá? E o que aconteceu? No dia 6 de junho, na madrugada, foi ouvida uma explosão e a barragem foi destruída. E a água, esse enorme volume de água, está correndo até a foz do rio Dnieper. Eu digo está correndo porque a água ainda está se deslocando. Tá? Porque é muita água. O rio Dnieper, que é um dos maiores da Europa, ele divide a Ucrânia ao meio. E aí, meu caro Matias, tem uma questão histórica curiosa, que é o fato de que a barragem ela está ligada ao processo histórico da Crimeia passar da Rússia para a Ucrânia. A gente falou muito disso, um pouco disso, na verdade. No início do ano passado, quando nós tivemos a invasão da Ucrânia pela Rússia, a gente falou um pouco do histórico. Tem uma nerdologia sobre a Crimeia, tá? Um vídeo no YouTube, ali, menos de 10 minutos, que é o seguinte: a barragem ela foi construída na década de 1950, no rio Dnieper, como parte de uma série de projetos ligados ao aproveitamento das águas do rio. E é nesse contexto de aproveitamento das águas do rio
que a península da Crimeia foi transferida da República Soviética da Rússia para a República Soviética da Ucrânia em 1954. Né? Como parte do aniversário, né, das relações históricas. Também dizem, né, que o Khrushchev, ele era um ucranófilo, digamos assim, ele tinha uma visão muito positiva da Ucrânia, então ele transferiu ele como, entre aspas, um presente. Né? Tem gente que diz que ele estava, né, bêbado quando ele fez isso, mas também está ligado ao fato de que, olha, os projetos aqui ligados ao aproveitamento das águas do Dnieper vão fazer a Crimeia, que nesse momento está na Rússia, ser abastecida pelos recursos que estão na Ucrânia. Então bota a Crimeia logo na Ucrânia, por razões administrativas naquele momento. Né? E aí é uma das grandes questões do fim da União Soviética, né? E a gente já mencionou isso aqui diversas vezes. As divisões soviéticas, elas eram pensadas para serem administrativas e acabaram sendo herdadas como fronteiras entre estados. Né? A gente fala aqui, por exemplo, da fronteira, né, do Tajiquistão, né, com o Quirguistão, que é uma fronteira que não faz sentido nenhum. Eu sempre falo para os nossos ouvintes, olhem no mapa. Aquilo lá não foi pensado para ser uma fronteira nacional, porque você tem pedaços dos dois países de tudo que é lado, você tem enfim, né? Aí você tem o Uzbequistão no meio, né? É uma zona, tá? Pensando em estados nacionais, enfim. Então, como curiosidade, a construção dessa barragem, ela faz parte do processo histórico, né, de quando a Crimeia deixou de ser da República Soviética da Rússia e passou a ser da República Soviética da Ucrânia. Né? A água ia do reservatório para a Crimeia pelo canal que foi construído em 1957 e que foi reaberto com a invasão russa da Ucrânia, que era uma das questões cobradas pela Ucrânia em relação aos próprios acordos de Minsk, né? Que o canal que ligava o abastecimento de água potável à Península da Crimeia era frequentemente interrompido pelas autoridades ucranianas. Então a gente está falando de um volume muito grande de água, tá? Segundo as estimativas do governo ucraniano, cerca de 40 mil pessoas serão afetadas diretamente, com cidades e vilas inundadas, especialmente no Oblast de Kherson. Tá? A própria cidade de Nova Kakhovka, que você mencionou, ela foi inundada. Tá? Ela não está completamente abaixo d'água, mas ela foi inundada. Algumas cidades são possíveis que fiquem completamente abaixo d'água. Tá? Milhares de animais já morreram, infelizmente, incluindo todos de um zoológico que era localizado perto da barragem. Você tem um impacto ambiental muito grande. Tá? Primeiro, as ilhas fluviais que ficam perto da foz do Dnieper, elas servem de local de reprodução de várias espécies de aves, e a inundação pode comprometer esse ciclo. A inundação pode causar a morte de peixes e a mistura de água doce com água salgada na foz, prejudicando também a pesca. Tá? Segundo o ex-ministro de Meio Ambiente da Ucrânia, o Ostap Semerak, no caminho da água estão depósitos agrícolas de fertilizantes que podem ser levados para enxurrada e até mesmo eventualmente contaminarem o Mar Negro. Tá? Tanto que as autoridades ucranianas e grupos ambientais utilizaram o termo ecocídio para esse ato. A Ucrânia afirma, né, ter provas, inclusive, como, né, a manchete que você repercutiu, de que a Rússia foi responsável pela destruição da barragem. Tá? Incluindo aí um clipe um trecho de áudio. Tá? Pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas, né? Estão sendo coordenadas operações de auxílio a essas pessoas que ficaram desamparadas, ficaram desabrigadas e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro, nós temos precedentes nessa guerra, tá, de ataques a barragens. Em fevereiro de 2022, os russos atacaram a barragem de Karachunivsky, peço desculpas pela pronúncia errada. Em março, a barragem do rio Oskil, né, que é tributário do Donetsk, que por sua vez é tributário do Don, foi destruída pelos russos. E em novembro, no Oblast de Kherson, a própria barragem de Nova Kakhovka havia sido alvo de foguetes ucranianos durante uma contraofensiva ucraniana. E desde o início da guerra,
tá? Os ucranianos e os russos trocavam acusações de que o outro desejava explodir essa barragem, tá? Motivos ambos teriam para a destruição da barragem, tá? Quais seriam os motivos russos, né, para a destruição da barragem? O rio Dnieper, nessa região do Oblast de Kherson, sul da Ucrânia, ele servia, né, de linha de contato. Ou seja, de um lado as tropas russas, de outro lado as tropas ucranianas. Então, a destruição da barragem alaga uma série de terras que dificultam a contraofensiva ucraniana. Ou seja, seria interessante para os russos o alagamento dessas áreas como uma manobra defensiva. Isso, inclusive, é algo que pode ser verificado na história. Os Países Baixos, né, que são terras naturalmente alagáveis, já fizeram isso antes. Durante a Segunda Guerra Mundial, soviéticos, chineses, nazistas usaram táticas de alagamento, tá, para deter avanços inimigos. Então, principalmente, o governo ucraniano fala, olha, para os russos o alagamento é interessante como manobra defensiva. E isso gera também outro problema ambiental, já que muitas dessas regiões eram regiões que estavam, por exemplo, minadas, tá? E essas minas podem se espalhar ou podem prejudicar depois a recuperação das áreas, enfim. O Zelensky, o presidente da Ucrânia, disse que o alagamento também causaria problemas à cidade de Kherson, né? Vamos lembrar, quando o Brasil construiu Itaipu, os argentinos, né, temiam que fosse, né, uma espécie de bomba d'água, né, que o Brasil iria construir uma bomba d'água contra Buenos Aires, mais ou menos nessa lógica, tá? Por sua vez, né, os russos afirmam que os ucranianos que destruíram a barragem via sabotadores, tá, que o alagamento causa danos maiores aos russos do que aos ucranianos, já que as áreas alagadas, né, você tem a destruição das defesas da região, como as posições fortificadas, os campos minados, que compromete o abastecimento de água potável à Crimeia, inclusive, né? Ou seja, os russos falam, por que a gente destruiria a barragem que abastece a Crimeia? Só que o principal detalhe, não é nem detalhe, não é um detalhe, é um aspecto, o principal aspecto é, russos e ucranianos poderiam ter motivos para destruir a barragem? Sim. Eles estavam ambos trocando acusações de quem destruiu a barragem? Sim. Existe até o momento alguma smoking gun que comprove quem destruiu a barragem? Não. Porém, a barragem estava sob controle russo, tá? Isso não é desprezível, isso não pode ser desprezado, tá? Os russos controlavam a barragem. Podem ter sido sabotadores ucranianos? Podem, mas o fato é que a barragem estava sob controle russo. Então, se os dois são suspeitos, hoje os russos são mais suspeitos do que os ucranianos. Isso não quer dizer que eu estou excluindo alguém, tá? Os russos também alegam, e aí nós temos uma terceira questão que é o seguinte, os russos também alegam que o reservatório de Nova Kakhovka estava no seu nível mais alto, tá, já registrado, porque os ucranianos estavam liberando água rio abaixo, né, porque a barragem fica mais perto da foz do Dnieper. E as regiões mais altas do rio são todas controladas pela Ucrânia, incluindo outras barragens e eclusas. Então a Rússia fala, olha, o reservatório estava muito cheio, como uma preparação russa, os ucranianos estavam liberando água, né? E aí você tem uma terceira hipótese, que é o fato de que a destruição pode ter sido causada, ou pelo menos possibilitada, né, pela degradação da barragem, com falta de manutenção adequada, falta de pessoal treinado apropriado, né? Então ela foi danificada por combates, a pressão da água estava maior, o reservatório estava muito cheio, ela pode ter eventualmente sucumbido. Não sei, não sou engenheiro, desse ponto de vista, se isso é plausível. Mas vamos lembrar, as imagens mais bonitas que existem de Itaipu são justamente quando o reservatório está muito cheio, eles abrem as comportas. E aí faz aquela enxurrada de água, né, que é água, entre aspas, extra, né, água que está sobrando. Não sei se o volume da água é suficiente para romper uma barragem, tá? Mas também existiria essa terceira possibilidade. E a gente sempre fala muito isso em relação à Zaporígia, né? Que
a degradação das condições de trabalho são mais perigosas do que um disparo direto contra a usina nuclear, contra um reator nuclear. Tá? Importante mencionar também, nós já temos pelo menos 28 mortes, consequência direta da destruição da barragem, tá, gente? Pessoas que morreram nas enxurradas, pessoas que morreram com os alagamentos, tá? E por que eu disse que é o maior crime de guerra até o momento? Porque justamente no pós-Segunda Guerra Mundial, né, quando você tem esses diversos episódios envolvendo barragens, outro episódio na guerra famoso, né, são os Dam Busters, né, quando os britânicos desenvolvem uma tática e uma bomba em forma de tambor específica para destruir barragens alemãs no Vale do Rio Ruhr. Tá? Em 1977, foram acordados 2 protocolos adicionais às Convenções de Genebra. O artigo 56 do primeiro protocolo fala explicitamente que barragens não podem ser atacadas caso essa ação militar, cause consequências perigosas para a população, o ambiente natural ou a capacidade de subsistência. População foi afetada? Foi, estamos falando de milhares de pessoas evacuadas. Ambiente natural afetado? Sem dúvida nenhuma. Capacidade de subsistência? Também, abastecimento de água potável na Crimeia e abastecimento para a agricultura. Então, o volume desse episódio faz com que esse seja o maior crime de guerra que ocorreu até o momento. Repito, ambos os atores teriam seus motivos para essa destruição. A Rússia fala, inclusive, que a Ucrânia usou sabotadores para responsabilizar a Rússia. Enfim, até o momento não temos uma smoking gun. Né? Os Estados Unidos disseram que iriam revelar, inclusive, imagens de satélite, né, mostrando a responsabilidade russa nesse episódio. Então, essa acaba sendo, né, talvez a principal notícia. Indo agora para o fronte, meu caro Matias, né, está ocorrendo nesse momento a contraofensiva ucraniana, né, especialmente na região leste, né, no Donbas. Né? As forças ucranianas anunciaram, né, que libertaram diversas vilas em Donetsk, ofensiva também rumo ao sul. E, por sua vez, as autoridades russas estão falando que os ucranianos, né, estão sofrendo muitas perdas nessa contraofensiva. Lembrando que a defesa, né, sempre tem essa vantagem, né, o ator que se defende, né, sempre tem essa vantagem. E foram publicadas muitas imagens, fazendo muito marketing, inclusive, e tal, né, como uma maneira de desencorajar novos suprimentos militares para a Ucrânia, mas a Rússia divulgou várias imagens dos primeiros equipamentos, né, carros de combate Leopard 2, os veículos de combate, os Bradley, enfim, várias imagens desses equipamentos destruídos, né, ou seja, os russos destruindo os equipamentos ocidentais utilizados pela Ucrânia. Tá? Mas o fato é, a contraofensiva ucraniana está ocorrendo, tá? O governo russo disse que a Ucrânia está sofrendo muitas perdas e mesmo os Estados Unidos disseram que a Ucrânia está sofrendo muitos obstáculos, tá, na sua contraofensiva. Tá? Também em relação aos combates, a Rússia, né, frequentemente realiza, né, aquelas grandes salvas de mísseis e munições autônomas, né, o chamado drone kamikaze, enfim, contra alvos na Ucrânia. E dessa vez nessa semana, né, a cidade de Kryvyi foi atingida, deixando pelo menos 6 pessoas mortas, incluindo residentes da cidade, residentes civis da cidade. Outra notícia, meu caro Matias, ligada a esses ataques russos, é que o Zelensky recebeu em Kiev, ou Kyiv, essa semana, né, também conhecido como ontem, dia 15, 7 líderes africanos. Tá? O presidente de Comoros, que é o secretário-geral da União Africana, né, o presidente da União Africana, presidente de Senegal, da África do Sul, da Zâmbia, primeiro-ministro do Egito e ministro de Relações Exteriores da República do Congo e de Uganda. Tá? Chegaram na Ucrânia ontem, dia 15, e hoje, dia 16, né, eles estavam na capital ucraniana durante um desses ataques russos.
Com um grande detalhe, por que esses líderes africanos estão na Ucrânia? Porque eles estão a caminho de São Petersburgo, na Rússia, onde está sendo realizado o Fórum Econômico de São Petersburgo, né, que é um evento importante para a agenda econômica russa, e antes da guerra recebia diversas lideranças estrangeiras, inclusive. E eles estão indo para lá e passaram pela Ucrânia como parte ali de uma missão mediadora, de uma missão de paz, inclusive para mediar uma troca de prisioneiros. Tá? E, repito, quando eles estavam, né, lembrando que os países africanos são muito afetados pela guerra devido à questão do preço dos alimentos, do preço dos insumos agrícolas. Então, eles estavam em Kiev durante uma onda desses ataques. Tá? Não sei se... não aconteceu nada com eles, tá? Para deixar claro, mas isso acabou repercutindo um pouco mal. Indo agora, né, para outras notícias da guerra, né, nós temos continua a queda de braço entre o grupo Wagner, do Evgeny Prigozhin, e as forças armadas regulares russas. Tá? No início da semana passada, olha isso, o grupo Wagner capturou um coronel do exército russo, o Roman Venevitin, comandante de uma brigada, porque tropas russas dessa brigada que ele comanda dispararam contra um comboio do Wagner. Tá? E ele foi então capturado pelo Wagner e ele disse que agiu dessa maneira porque ele não gostava do grupo, ele tinha uma rusga pessoal e pediu desculpas. Tá? O Prigozhin fez mais um vídeo, né, xingando as autoridades militares russas, xingando o Sergei Shoigu. Ele usou inclusive uma ofensa racista em relação ao Shoigu, né, porque o Sergei Shoigu ele é originário da região de Tuvan. Né? Os tuvanos são um povo sibério-mongólico. Né? Então ele usou um termo racista para se referir ao Sergei Shoigu, inclusive. Disse que os militares, né, os comandantes militares russos estão loucos, estão mentindo, né, sobre as perdas ucranianas, que a ofensiva ucraniana é muito perigosa, né, muito mais perigosa, né, do que parece. Enfim, continuou, né, nessas críticas. O governo russo, por sua vez, né, determinou que todos os grupos armados na Ucrânia, tá, devem assinar contratos formais com o Ministério da Defesa, tá, e serão controlados diretamente pelas Forças Armadas Russas. Tá. Os integrantes da Guarda Nacional Chechena, que estão na Ucrânia, aceitaram, tá, porém o grupo Wagner não. Tá? O Prigozhin disse que não vai aceitar, e isso é uma disputa política. Né? Hoje isso é uma disputa política. O Prigozhin, inclusive, também disse que o Shoigu não sabe liderar um pelotão, e como a gente já explicou aqui, né? O Shoigu, a origem dele está nos serviços de emergência da Rússia, ele era o general bombeiro. Né? E ele foi colocado no poder justamente para não ser uma eventual... Ele foi colocado no cargo em 2012... Para apagar o incêndio. Para apagar um incêndio institucional, para não ser uma ameaça ao Putin, né? Porque até aquele momento, né, agora não vou me lembrar o nome, o ministro da Defesa que conduziu as reformas pós-guerra da Geórgia, inclusive, de 2008, ele estava se tornando muito popular. Então ele botou o Shoigu, que é uma espécie ali de burocrata. Né? Então, essa queda de braço continua. O preço do petróleo, essa semana passada, subiu, depois que a Arábia Saudita cortou, né, parte da sua produção, seguindo uma determinação da OPEP. O Paquistão, né, que está em grandes problemas econômicos, né, recebeu seus primeiros carregamentos de petróleo russo, justamente, a um preço com descontinho, né, por conta aí das sanções. E também outra notícia ligada ao petróleo nessas semanas, tá? Uma organização britânica, a DaySmog, publicou que o governo britânico, no último ano, comprou 20 bilhões de libras esterlinas em petróleo de estados autoritários.
tá? Como Argélia, Bahrein, Kuwait, Líbia, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Né? E aí isso dialoga com o que a gente já falou aqui várias vezes. As sanções contra o petróleo, contra o gás russo, a Europa não está preocupada com questões de direitos humanos, com questões autoritárias. A Europa não quer financiar uma eventual ameaça a si. Tá? Agora, comprar petróleo da Argélia, comprar gás do Azerbaijão, tá tudo bem. Entendeu? Eles vão invadir. A Argélia vai entrar em guerra com o Marrocos, o Azerbaijão vai atacar a Armênia, então não tem problema, sabe? É mais ou menos isso, tá? Não tenhamos ilusões. Né? A Islândia, meu caro Matias, no dia 9 de junho, anunciou a suspensão das operações de sua embaixada em Moscou. No mesmo dia, porta-voz da Casa Branca, o John Kirby, disse que a Rússia está construindo uma fábrica de drones, tá, na região de Alabuga, uma fábrica que está sendo construída com cooperação do Irã, justamente. Né? A gente já falou, né, de por que países como Irã, Turquia, né, investiram bastante em drones nos últimos anos, em contraste com algumas das principais potências. Em relação à guerra na Ucrânia, né, está a questão da expansão da OTAN. E a Suécia está começando a querer adoçar a boquinha, né, do sultão Erdogan. Então a Suécia, primeiro, acusou formalmente um cidadão de origem turca, né, de ter financiado atividades armadas do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e extraditou, tá, um cidadão turco que está no país para a Turquia, tá? Né, que é procurado pela Turquia por terrorismo, né, ou seja, por apoiar os grupos curdos. E o Erdogan, na quarta-feira, dia 14, ele agradeceu como a Suécia tem suas expectativas, mas isso não significa que vamos atendê-las. Para atendermos as expectativas, a Suécia primeiro tem de fazer a sua parte. Ou seja, ele não quer que a Suécia adoce a boca dele, ele quer a doceria inteira. Né? O Justin Trudeau, no último final de semana, fez uma visita surpresa a Kiev, se encontrou com Zelensky e anunciou mais 10 milhões de dólares para auxílio militar à Ucrânia, tá? Incluindo aí mísseis e munições. Também no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, Ucrânia e Moldova, né, assinaram um acordo de cooperação para a construção de uma ponte pelo rio Dniester, né, que vai conectar as duas capitais, Chisinau, a Kiev, e vai contornar a região da Transnistria, né, a região separatista dentro de Moldova, separatista pró-Rússia. Também em relação à OTAN, a OTAN está conduzindo o seu exercício Air Defender 23, tá? É o maior exercício aéreo da história da OTAN. Até o próximo. O maior exercício aéreo pós-Guerra Fria, desculpa. Mas, como você disse, até o próximo, né? Reunindo cerca de 250 aviões dos 25 países da OTAN, mais Japão e Suécia, tá? Com 10 mil militares participando dos jogos de guerra na Alemanha. Tá? Falando em Alemanha, o país publicou a sua primeira estratégia de segurança nacional de sua história, tá? Colocando a China como um fator de desestabilização e a Rússia como a maior ameaça à segurança europeia. Tá? Eu ainda não li o documento, né? O documento foi publicado, tá, gente? Não é nada secreto, eu ainda não li, então não tenho como fazer muito mais comentários, mas pretendo lê-lo em breve. E, né, no mesmo pacote, a Alemanha anunciou que vai comprar o sistema de defesa aérea israelense Arrow 3 por 4 bilhões de euros. Tá? O Arrow 3 é um sistema de defesa aérea, né? Um sistema de mísseis antiaéreos de longo alcance que é feito para destruir mísseis balísticos. Tá? Então a ideia agora é uma proteção alemã contra mísseis balísticos. Lembrando que sistemas antiaéreos, né, contra, por exemplo, outros né, contra aviões, né, contra helicópteros, enfim, a Alemanha já tem os seus, né, inclusive alguns considerados os melhores do mundo, né, como o sistema Iris, enfim. Tem as baterias Gepard, né, que a gente falou das munições recentemente.
Nós falamos de troca de prisioneiros, meu caro Matias, e recentemente, né, a Rússia e a Ucrânia trocaram diversos prisioneiros, porém, essa semana, né, 20 ex-integrantes do Batalhão Azov, né, a organização neonazista, né, que faz parte da Guarda Nacional Ucraniana, irão a julgamento na Rússia por fazerem parte de uma organização terrorista. Tá? Dentre os 22 prisioneiros que vão a julgamento, estão 8 mulheres. Tá? Esses não foram trocados. E, finalmente, hoje, dia 16, o Mohammed bin Zayed Al Nahyan, né, o presidente, né, o líder dos Emirados Árabes Unidos, chegou em Moscou. Né? Foi visitar, chegou em São Petersburgo, na verdade, né, para o Fórum Econômico de São Petersburgo. Né? Se encontrou com Putin, né? E disse que espera que o diálogo encerre a guerra na Ucrânia. Aí, meu caro Matias, nós vamos para outras notícias ligadas à Europa e a gente vai começar essa nossa turnê por onde? Né? Pela Rússia. Exatamente, né? Com algumas notícias russas. Né? Primeiro, ligadas à Rússia também. Né? Primeiro, deputados dos Estados Unidos querem que o país puna a África do Sul, já que a África do Sul, que vai sediar a cúpula dos BRICS, né, emitiu um salvo-conduto para o Putin, né, para permitir que o Putin visite ao país. Já que acontece, a Arábia Saudita, a África do Sul, ela é signatária da Convenção de Roma, ela é parte do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão pelo Putin. Então, pela lei internacional, Putin deveria pisar na África do Sul e ser preso. A África do Sul, obviamente, não vai fazer isso, então emitiu um salvo-conduto para o Putin. Tá? Então, isso gerou uma repercussão negativa nos Estados Unidos, né, que querem que a África do Sul seja retirada do programa African Growth and Opportunity Act e também que não receba o fórum, né, ligado a esse programa. Outra notícia ligada à Rússia é que o Congresso da Rússia aprovou na quarta-feira, dia 14, uma lei que proíbe a redesignação sexual de pessoas, tanto por meios cirúrgicos quanto por recursos legais, né? E também proíbe as agências estatais de alterarem o gênero de qualquer pessoa em documentos pessoais. Tá? Então, mais uma medida anti-LGBT tomada na Rússia. A Rússia que anunciou que vai abrir um consulado em Jerusalém Oriental, né, algo que agradou muito Israel, né, não é um reconhecimento de Jerusalém, né, como capital de Israel, mas é um aceno, né, colocar ali um consulado na cidade. Da Rússia, meu caro Matias, a gente cruza o Mar Negro, vamos à Turquia, que é um daqueles países coringa, quando a gente precisa a gente põe no Oriente Médio, quando a gente precisa a gente põe na Europa. Já que no último dia 3 de junho tivemos a posse, né, a nova posse, mais uma posse, né, do Erdogan como presidente da Turquia. Um aspecto interessante é que dentre, né, as autoridades estrangeiras presentes, né, estavam, por exemplo, Nicolás Maduro, né, da Venezuela, estavam representantes, né, alguns países mandaram representantes, estavam presidentes, mas estava o Nikol Pashinyan, primeiro-ministro da Armênia, né, que, né, ele, enfim, né, Pashinyan às vezes você força amizade, né, eu tento não dizer aqui no programa que são um bundão, mas às vezes você força, mas a gente não perde essa oportunidade. Pois é. O Viktor Orbán também esteve presente, enfim, foi lá uma cerimônia com muita pompa, junto com isso ele anunciou um novo gabinete, apenas 2 ministros do seu gabinete anterior permaneceram. E dentre os anúncios, meu caro Matias, teve o anúncio que a Hafize Gaye Erkan vai ser a presidente do Banco Central da Turquia. Né? A Turquia que passa por uma crise econômica muito grande, passa por uma inflação muito grande, uma desvalorização né, da lira turca muito grande. Ela será a primeira mulher a chefiar a organização. Ela tem 41 anos de idade.
né? Depois estudou em Princeton, nos Estados Unidos, onde ela fez sua carreira, né, se formando pela Harvard Business School. E aí você pode pensar, poxa, né, baita currículo, de fato, um baita currículo, parece ser uma mulher prodígio. Ela era a vice-CEO do First Republic Bank, aquele banco que faliu recentemente, né, que teve que ser transferido para o Morgan Chase, né, banco ali que tinha ali vários bilhões nos seus assets e pum, né, teve lá o colapso, né, teve, né, enfim, então assim, ok, ela tem um currículo acadêmico muito bom, mas ela está envolvida no principal evento bancário da história dos Estados Unidos pós-crise de 2008. Né? Envolvida não de um jeito legal. Então, isso, né, me faz aí, né, suspeitar um pouco, né, enfim. Um soldado russo morreu no norte da Síria depois de um ataque de uma barragem de artilharia turca, justamente. E agora, né, o Erdogan empolgou de vez. Né? No último dia 15 de junho, também conhecido como ontem, ele disse que ele quer libertar a Turquia de sua constituição. Né? Claro, se a Turquia tiver uma constituinte hoje, né, vai ser uma constituinte, né, bastante pró-Erdogan. Né? E o que acontece? A argumentação, né, do Erdogan é de que a Constituição de 1982 ela é uma Constituição decorrente de um período autoritário, né, já que no início dos anos 1980 a Turquia era uma ditadura militar, né, depois do golpe de 1980 justamente, que durou até 1983, que foi um período de intensa repressão dos curdos, inclusive. Tá? É uma argumentação que faz todo sentido, justo, perfeito. A gente já falou isso, por exemplo, em relação ao Chile. Então, ele tem razão quando ele fala, né, da eventual necessidade de uma nova Constituição. Quando ele fala, entretanto, de libertar a Turquia da sua Constituição, vamos lembrar que é uma Constituição que fortalece os diversos princípios do kemalismo, né? Especialmente questões ligadas ao Estado secular turco, né? E à identidade cívica turca. Né? Então, é interessante o que uma constituinte na cabeça do Erdogan representaria em relação a isso, em relação às questões cívicas do kemalismo e o que ele pretende fazer em relação a isso. Né? Então, é uma constituição que também tem muita influência, ela permite, né, muita influência política dos militares, enfim. Da Turquia, meu caro Matias, a gente vai para a Grécia. Complicado, hein? Onde, infelizmente, né, nesse último dia 14 de junho, tivemos uma grande tragédia, né, na qual um barco, né, perto de Messênia, né, perto ali da costa do Peloponeso, um barco carregado de pessoas, né, vindas do continente africano, né, refugiados, imigrantes e pessoas vítimas de tráfico de pessoas, naufragou. Até o momento, são 78 mortos confirmados, 104 pessoas resgatadas com vida e 568 pessoas desaparecidas. Tá? Infelizmente, uma grande tragédia, né? A Grécia, o governo grego, inclusive, já prendeu 9 pessoas suspeitas de tráfico de pessoas, né, e de ligação com esse episódio. Tá? Entre os detidos, inclusive, está o comandante do barco, né, o então comandante do barco. Vamos ver, né, como é que vai ser isso e vamos esperar por mais notícias. Da Grécia, meu caro Matias, nós vamos para a Romênia, já que o país convocou de volta o seu representante no Quênia, o senhor Dragos Viorel Tigal, porque ele estava na sede da ONU em Nairobi, né? Nairobi tem uma das sedes da ONU,
E ele fez um comentário comparando um macaco aos diplomatas africanos. E diplomatas africanos que estavam em volta, inclusive, né, denunciaram os comentários racistas e insultosos, né, e o governo romeno convocou ele de volta depois de um pedido de desculpas por escrito, tá? Enfim, né, você vai fazer, né, você vai falar o quê para um ser humano desses? Da Romênia, nós vamos para a Sérvia, meu caro Matias, já que o governo sérvio anunciou que 3 policiais kosovares foram presos. Tá? Segundo o governo sérvio, eles cruzaram a fronteira. Tá? E segundo o governo de Kosovo, os soldados sérvios, tá, prenderam eles dentro do território do Kosovo. Além disso, os representantes kosovares, né, disseram que podem negociar sobre uma nova eleição municipal, né, nos 3 municípios do norte em que nós temos as tensões entre sérvios e kosovares albaneses por conta do boicote eleitoral. Na vizinha Montenegro, né, ou seja, a gente continua na ex-Yugoslávia, tivemos eleições parlamentares no último dia 11 de junho, e o grupo, né, o Movimento Europa Agora, que já havia vencido as eleições presidenciais, foi o grande vencedor das eleições parlamentares, tá, com 24 assentos. Em segundo lugar, ficou o Partido Democrático Socialista de Montenegro, que é o PMDB de Montenegro, né, que é o partido do antigo presidente, do presidente derrotado, que foi presidente 3 vezes, foi primeiro-ministro mais de uma vez, que ficou com 21 assentos. Só que olha só, enquanto o Movimento Europa Agora ganhou 22 assentos, 1/4 dos votos, o PMDB deles ficou com 21, perdendo 12, tá? Teve 23% dos votos. Em terceiro lugar, ficou o Partido Conservador pelo Futuro de Montenegro, que é o Partido Sérvio, é o Partido Pró-Sérvia, né? Com 13 assentos. Tá? Uma outra novidade é que o partido da minoria croata conseguiu um assento pela primeira vez. Tá? Né, lembrando que Montenegro era Sérvia e Montenegro até 2006. Tá? Então o partido da minoria croata conseguiu um assento. Até porque os partidos de minorias agora eles têm regras diferentes. Né? Então ele não precisa cumprir o piso eleitoral. A cláusula de barreira. Isso, a cláusula de barreira. Então, assim, o cálculo para formar um governo viável ou não agora vai ser difícil, né? Porque dos três partidos que ficaram em primeiro, né? O Europa Agora não pode contar com nenhum dos outros 2. Tem os seus principais opositores do centrão montenegrino, digamos assim, da antiga elite iugoslava, e o terceiro partido é o partido abertamente pró-Sérvia, né? Então, vamos ver como é que vai ser a formação de governo na pequena Montenegro, um dos países que eu mais quero conhecer no mundo. De Montenegro, a gente cruza o Mar Adriático, vamos para a Itália, né, com primeiro o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, na última sexta-feira, dia 9, ele permitiu, por ordem executiva, o registro de 2 crianças que foram geradas no exterior, né, no que convencionou se chamar de barriga de aluguel, embora não seja um termo preciso nem lisonjeiro. Foi popularizado por conta da novela. Teve a novela, né? Inclusive, a Globo vai reprisar a novela da Rutinha e da Raquel agora. Mulher de Areia? Mulher de Areia, com Tonho da Lua. Qual é o nome do ator mesmo que fazia o Tonho da Lua? É o Marcos Frota. É Marcos Frota, o mano do circo. O circo. Pois o piada do choque de cultura com o Marcos Frota são sempre muito boas. Mas 2 casais italianos de pessoas do mesmo sexo, né, nós tivemos essas crianças geradas por barriga de aluguel, e ele permitiu o registro, contrariando a ordem do governo nacional da Meloni, né? Lembrando que o Gualtieri é do Partido Democrático de centro-esquerda. Também na Itália, na segunda-feira, dia 12, o Silvio Berlusconi foi sentar no colo do capeta.
tá? Ele tinha 86 anos de idade, né? Fundou o Força Itália, que é o partido hoje aliado a Giorgia Meloni, e isso é o mais curioso, o Força Itália vai deixar de existir praticamente, porque era o partido dele, né? Os principais deputados do Força Itália provavelmente vão migrar ou para a Liga Nord ou para o Fratelli d'Italia. Ele tratava, né, uma leucemia, né? Já havia algum tempo. E aí vamos lembrar aqui, eu acho interessante a gente passar por 3 coisas sobre ele, né? Não só 3, né, mas 4 na verdade. Né? A primeira delas é que a gente falou tanto de sport washing e o Berlusconi foi o senhor sport washing, né? Porque ele ficou bilionário graças a diversas ligações escusas, né? Ele fazia parte da loja maçônica Propaganda Due, né? A P2. Isso não é teoria da conspiração contra a maçonaria diabo, não tem nada a ver. O ponto é, ele era parte dessa loja maçônica que era ligada a diversas pessoas da elite italiana, a partir de... Sobretudo do norte do país. A P2, ela era uma loja maçônica especialmente anticomunista, que diversos integrantes dela reabilitavam o fascismo. O líder dela, ele foi da juventude fascista. E estamos falando de algo logo depois dos anos de chumbo. Isso, final dos anos 70 e nos anos 80. Né? Ela está diretamente ligada ao escândalo do Banco Ambrosiano, que é o escândalo ligado ao Banco do Vaticano, que por sua vez, Poderoso Chefão 3. Está naquele documentário. Documentário Poderoso Chefão 3, né, que tem a teoria da conspiração de que o João Paulo I foi assassinado, inclusive. Eu tenho nerdologia sobre o escândalo do Banco Ambrosiano, tá, para quem quiser assistir. Então, ele entra nessa loja maçônica e ele é impulsionado pelos contatos que ele faz ali, tanto no mundo financeiro, com a Fininvest, né? Todo mundo conhece o nome Fininvest, era a empresa do Berlusconi, quanto no império midiático dele. Através do grupo midiático Mediaset, né? E aí ele compra o Milan, no final dos anos 1980. O Milan é talvez uma das maiores gerações do futebol italiano nesse período. Sim. E ele se torna uma figura nacional. Que a Série A, na época, era o principal campeonato de futebol de clubes do mundo. Tinha o Maradona. Nacional, né? Campeonato nacional. E politicamente, né, tem também uma questão interessante, né, da passagem do Berlusconi pelos Rossoneri, porque a torcida do Milan... principalmente ali no final dos anos 60 e 70, era muito ligada à extrema-esquerda, né? Principalmente os grupos ultra, como a Fossa de Leone. E com a presidência do Berlusconi, tem uma inflexão à direita, né? Tanto até que a gente já repercutiu aqui, por exemplo, que o Matteo Salvini, hoje em dia, é muito próximo dos ultras milanistas. Pois é, então assim, a gente fala de sport washing, ele usou o Milan, né, para sua agenda política e para se tornar depois primeiro-ministro. Né? A segunda questão, acho interessante da gente mencionar sobre ele. E outra coisa interessante da P2 é que ela foi muito, muito próxima da ditadura militar argentina de 76. Né? O comandante da Marinha Argentina, na época, que fazia parte da junta militar, era da P2, inclusive. Segundo, o Berlusconi, hoje muito se fala, né, nessa coisa do, né, Bolsonaro, Trump e tal. Então, um cara que ele é contra o establishment, ele é o cara que vem de fora e tal, esse discurso. O Berlusconi foi um dos pioneiros nesse discurso contemporâneo, né, nesse discurso pós-Guerra Fria. Ele se torna primeiro-ministro em 94, ele nunca tinha tido um cargo no executivo antes, né, ele era parlamentar, ele era deputado e presidente e dono do Milan, né, um clube, como o Matias falou, né, maiores clubes do mundo, de muito sucesso. Aí você tem a Operação Mãos Limpas, né, que gera um grande vácuo de poder na Itália, né, sob a bandeira do combate à corrupção. E aí, em 94, ele é eleito primeiro-ministro com a coisa de, não, eu sou um empresário, eu não tenho nada a ver com corrupção, eu vim da iniciativa privada, eu nunca fui do executivo, eu sou contra tudo isso que tá aí. E quando ele está como na chefia do executivo, né, lembrando que ele teve 3 passagens como primeiro-ministro, né, o patrimônio dele cresce bizarramente, tá? Ao ponto de que no início dos anos 2000, cerca de 90% de toda a mídia italiana estava nas mãos dele. Então, vamos lembrar aqui que, assim, a gente vê o Berlusconi sendo chamado de populista, né, de controverso e tal. Não, o Berlusconi, ele foi condenado
por corrupção, ele foi condenado por evasão fiscal. Toda a história econômica dele é uma história extremamente escusa, tá? Uma história completamente assim, cheia de suspeitas. Aí vamos lembrar que não apenas, né? Aí entra o terceiro ponto. A retórica dele, a retórica eleitoral dele, sempre foi muito a retórica conservadora, né? Especialmente ligada ali à questão do catolicismo, né? Então ele dizia que não ia ter nenhum aborto, né? na Itália, se dependesse dele. Eutanásia, ele foi contra a lei da eutanásia na Itália também. Só que, como, né, um cenário que a gente conhece bem, né, em alguns círculos sociais e tal, não tem... O que a gente está falando aqui, gente, a gente não está criticando a pessoa ser conservadora ou não. O que a gente está falando é que o hipercatólico Berlusconi, o conservador, anticomunista, que chamava Economy de comunista e tal, ele foi condenado por prostituição e foi citado num relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos como uma pessoa envolvida em exploração sexual de menores de idade. Sem falar nos bacanais promovidos. Pois é, o bunga bunga. Né? Então assim... O Calígula teria vergonha. Não, o Calígula não ia ter vergonha. O Calígula ia querer participar. O Calígula não é... Mas enfim, então assim, ele foi condenado, gente, a 7 anos de prisão por abuso de poder e prostitutas menores de idade. Tá? Né? Justamente o caso bunga bunga. Né? Nós temos, né, gravações dele conversando com mafiosos, fazendo troca de favores, né? Então, assim, ele é muitas vezes reduzido a essa coisa, esse tiozão, né? Os comentários ali sobre mulheres na política, né? Uma vez ele falou que para ser deputada a mulher tinha que primeiro saber cozinhar bem, negócio assim, né? Mas, assim, a gente está falando de uma pessoa que teve uma trajetória muito suspeita. Muito suspeito, não é pouco não, tá? E finalmente, tem um outro aspecto interessante, que eu acho interessante a gente mencionar aqui no Xadrez Herbal, que foi, quando ele morreu, né, eu fui estudar um pouco, fui ler um pouco, até porque eu escrevi uma coluna na Gazeta sobre ele também, né? Lembrando que ele era um dos homens mais ricos da Itália, né? Quando ele morreu, ele deixou uma fortuna de cerca de 6 bilhões de euros, só a parte legalizada, né? Mais participações em empresas, imóveis ali em nome de outras pessoas e tudo mais. Que foi o seguinte, ele nessa de ser eleito, né, contra tudo isso que tá aí, ele levou esse populismo para a política externa. Algo também que né, é pioneiro em relação a Trump e tudo mais. Né? Tem um livro chamado Berlusconi The Diplomat, tá? De Emílio Deodato e Federico Gniglia. Eu li 2 capítulos desse livro. Tá? Esse livro, eu ouvi dizer que ele pode ser encontrado em sites suspeitos. Tá? Ouvi dizer. Porque, com todo respeito aos autores, eu não vou pagar 70 euros. Eu até procurei o e-book legítimo. Eu juro, procurei. Mas, enfim. E o que é esse populismo na política externa? Ele foi eleito contra tudo isso que tá aí, né? Então, ele deu uma guinada na política externa italiana, não por cálculos políticos, ganhos econômicos ou até mesmo convicções ideológicas, mas pela expectativa eleitoral disso. Isso é muito curioso. Então, por exemplo, a OTAN, até o início dos anos 90, a Itália era um país que se aproximava muito mais da França, né, naquela postura de ter uma espécie de ceticismo leve da OTAN. Né, falando, a gente precisa aprofundar a cooperação de defesa na Europa, a gente não pode, né, depender dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, usa a Europa por suas agendas próprias, né? Isso era uma bandeira histórica italiana, você tinha a pressão dos movimentos de esquerda na Itália para isso também, a pressão, né, das empresas de material bélico italianas. Vamos lembrar, hoje, um dos maiores conglomerados de indústria de defesa do mundo é italiano, que é a Leonardo. A gente citou, né, no bloco da coluna aberta sobre a América Latina, o escândalo que está rolando na Colômbia. Né? Isso. Então, assim, a Leonardo ela é uma amálgama de diversas empresas históricas. Né? Otto Melara, a Aeromac, enfim.
Então, até por uma pauta de indústria militar própria. O Berlusconi, ele chega, ele só faltou tatuar a bandeira dos Estados Unidos. A Itália apoiou diretamente a invasão do Iraque, enviou tropas para ocupação do Iraque, não participou da invasão, mas enviou tropas para ocupação depois. A Itália votou a favor, tá, da invasão, tanto que logo no próximo governo, em questão de 3 anos, essa política foi revertida. Tá? As tropas italianas foram retiradas do Iraque. Outro exemplo disso é as relações com Israel. Até Berlusconi, a Itália tinha uma relação muito mais forte com os países árabes, primeiro por causa do petróleo, né? A Itália também explora petróleo no Mediterrâneo, vamos lembrar que a gente tem grandes empresas de hidrocarbonetos italianas. A Itália foi um dos primeiros países da Europa Ocidental a receber uma delegação da então Organização de Libertação da Palestina, ainda na década de 70. O Berlusconi se distanciou de diversos países árabes e intensificou as relações com Israel, incluindo cooperação na esfera militar, compra de armamentos e tal. E o Berlusconi chegou a dizer que queria Israel como parte da União Europeia. Tá? Então, assim, e foi uma guinada por quê? Pra ser contra o que existia. E aí você tem uma outra questão que é, né, a principal ideologia do Berlusconi aproximou ele da Rússia, né, no caso a ideologia do cifrão. Né? Então, hoje a gente sabe que vários contratos de petróleo e de gás envolviam empresas do conglomerado do Berlusconi, empresas de laranjas dele. Né? Então é isso, assim, o Berlusconi... Muita gente fala, é uma figura populista, um cara caricato, controverso e tal. Não, ele foi um... Eu não vou dizer que ele foi um gangster, porque é capaz dos caras me processar, mas é praticamente, sabe, é isso, sem romantizar muita coisa e tal. Enfim, é uma trajetória política bem suspeita. Da Itália, meu caro Matias, nós vamos para a Alemanha. Tá? Já que a gente falou, né, que a Alemanha devolveu 2 máscaras indígenas para a Colômbia, essa semana também tivemos, né, a Alemanha devolvendo 95 objetos Maori e Moriori para a Nova Zelândia, tá? Incluindo 6 cabeças mumificadas de guerreiros Maori. Tá? Todos esses objetos foram repatriados nessa semana. Da Alemanha, meu caro Matias, nós vamos para a Polônia. Com aí outra notícia para a gente debater legal aqui. Um tempo atrás, a Polônia tentou fazer aquela reforma do judiciário, né? Afirmando que as pessoas que não tivessem tido uma formação democrática, né, seriam afastadas do judiciário. Em bom português, os juízes e juízas mais velhos, formados no período ainda socialista, né, seriam afastados. E alguém pode dizer, pô, tá certo, eles foram formados durante a ditadura, né, aqui no Brasil, por exemplo, seria o equivalente de uma pessoa ter se formado em direito durante o AI-5. Né? Então lá, não, eles foram formados durante o período socialista, eles têm que ser afastados e tudo mais. Só que na prática era uma maneira do governo polonês, do governo, né, do Lei e Justiça, o governo cada vez, né, o governo de direita e cada vez mais de direita, de nomear um monte de novos juízes. E aquela lei enfrentou barreiras na União Europeia, e aí agora o que acontece? A Polônia aprovou a chamada Lei Tusk. No caso, né, Tusk é uma referência ao Donald Tusk, né, que foi primeiro-ministro do partido de centro-direita, que é a Plataforma Cívica, né? Lembrando que os 2 principais partidos da Polônia hoje são partidos de direita, tá? Uma direita conservadora populista e outra uma direita liberal, tá? Ele foi primeiro-ministro de 2007 a 2015, depois foi, né, parte importante, né, um líder importante na União Europeia. E o que diz essa nova lei? Que a Promotoria Geral polonesa, ela terá poderes, né, de realizar inquéritos e acusar pessoas que serão suspeitas de agirem em detrimento aos interesses nacionais e sob influência russa entre os anos de 2007 a 2022. Tá?
Entre as possíveis punições estão proibição de ocuparem cargos políticos, proibição de receberem fundos públicos, proibição de terem licença para carregar armamentos, enfim, todo esse tipo de coisa. E o que é, né, agir sob influência russa, né, em detrimento, né, dos interesses nacionais? Porque nesse período, né, em que nós tivemos justamente o governo Tusk, como naquele momento né, nós tínhamos uma aproximação entre a União Europeia e a Rússia, né, nós tivemos a assinatura de diversos acordos de cooperação entre a Polônia e a Rússia. Né? E aí o governo polonês está dizendo que hoje, né, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, mostra que isso é importantíssimo para garantir os interesses, né, nacionais da Polônia e tudo mais. Então, estão dizendo que essa é uma lei basicamente para impedir que pessoas que ocuparam cargos políticos naquele período possam ser candidatos, ou assedie essas pessoas caso elas sejam candidatas. Ao ponto que a União Europeia já disse que vai investigar essa nova lei. Uma organização de direitos civis polonesa, a Justitia, disse, né, Justiça em latim, né, disse que essa lei viola os princípios constitucionais de um Estado de Direito e da separação de poderes, tá? E também viola a presunção de inocência, já que vai investigar pessoas que não cometeram crimes, né, apenas por uma definição política. Então, você tem uma situação bizarra na Polônia, que é o governo polonês do Lei e Justiça, todo dia tentando passar alguma lei, alguma maneira, para aumentar os seus poderes e reprimir a oposição, por mais indefinida que ela seja, para garantir a sua permanência no poder. A verdade é essa. Né? Antes foi uma tentativa de intervenção no judiciário, agora é uma tentativa de reprimir a oposição sob essa suposta agenda pró-Rússia, né? Porque lá em 2010, por exemplo, sei lá, o Donald Tusk assinou algum acordo de cooperação com a Rússia. Né? Enfim, a gente cruza o Báltico, meu caro Matias, e vamos para a Suécia, né? Já que a Suécia teve uma inflação de 8,2% no último ano. Isso foi maior do que os 8,1% esperado pelo Riksbank, o Banco Central Sueco. E estão culpando a Beyoncé. Tá? Enfim, por quê? Né? A Beyoncé realizou 2 shows em Estocolmo, né? E várias pessoas, né? 80 mil pessoas foram aos shows. Muitos turistas, inclusive, foram aos shows, levando a um aumento inesperado nos preços dos hotéis, preços de passagens e também preços de né, coisa ali como refrigerantes, bebidas e tudo mais. Então, o Banco Central Sueco está culpando a Beyoncé pelo 0,1% na inflação que não era esperado. Depois do dólar Coldplay, temos agora a inflação Beyoncé. Né? E a discoteca sueca não paga quase nada para os artistas. Pois é. Então, bem feito. Bem feito. Tomara que a Beyoncé leve mais inflação para lá. A Beyoncé é tão maravilhosa que ela leva tudo. Ela leva música, entretenimento, beleza, simpatia e inflação. E se eu não me engano, o Jay-Z, o esposo dela, é um dos acionistas do Deezer, né? Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que tem essa relação aí. Até que demorou muito para a discografia dos dois ir pro Spotify. Aí eu não faço a mínima ideia. Enquanto você pesquisa, a gente cruza o Mar do Norte, vamos até o Reino Unido, onde o Boris Johnson, na sexta-feira, dia 9, renunciou
como parlamentar. Lembrando, ele já não era mais primeiro-ministro, mas ele ainda era parlamentar. E agora ele renunciou depois de ter recebido a carta do Comitê de Privilégios da Câmara dos Comuns antecipando... Manda bala. Só fazendo uma errata, o serviço de música do Jay-Z é o Tidal. Ah, tá. Não é o Deezer. Não é o Deezer. E ele já vendeu também. O Deezer é um homem de negócios, né? Ele compra o Brooklyn Nets, vende no dia seguinte, enfim. Ele recebeu uma carta, né? Antecipando a condenação dele no Partygate, né? O escândalo das festinhas que foram realizadas no período de lockdown durante a pandemia, que estão relacionadas à renúncia dele, né? Porque ele foi condenado, né? Ele será condenado pelo comitê por ter enganado de forma deliberada o parlamento, tá? E que o membro mais sênior do governo conduziu um grave desacato das políticas do próprio governo. Foram 14 meses de investigação, solicitaram que ele não tenha mais acesso ao prédio do parlamento também, como parte aí da eventual punição, né, que virá, né, o anúncio, né, da punição. Ele, por sua vez, disse que é uma medida antidemocrática, é uma comissão antidemocrática, que ele é vítima de um assassinato político e que o comitê não encontrou uma única prova de irregularidade nos eventos em Downing Street e que sua presença era exigida por questões de trabalho, tá? O fato é que, no próximo dia 20 de julho, no distrito de Uxbridge and South Ruislip, né, que faz parte da Grande Londres, teremos uma eleição, né, uma by-election, para determinar quem será o novo representante do distrito. Em 2019, Boris Johnson ganhou com 25 mil votos, 52%. Em segundo lugar, ficou o Ali Milani, dos trabalhistas, com 37%, 18 mil votos. É possível que, caso você tenha uma imagem tão desgastada assim, né, do Boris Johnson, é possível que o candidato dos liberais democratas vença. E lembrando que no Reino Unido, né, nós temos aquela tradição, né, de candidatos de protesto disputarem as eleições do distrito do Premier, independente do distrito que for. Então, recebeu 125 votos. O Lord Buckethead, aquele que é do Monster Raving Looney Party, e eles falam assim, Looney. O Lord Buckethead, inclusive, acho que já esteve na vitrine do programa, quando foi o debate com a Theresa May. Com 69 pontos ficou o Count Beanface, que é o inimigo mortal do Lord Buckethead, tá? E com 23 votos ficou o Interplanetary Time Lord. Foram esses os candidatos, né, mais de protesto, digamos assim. O arcebispo de Canterbury, né, que é a principal autoridade religiosa da igreja anglicana, o John Welby, criticou a igreja anglicana de Uganda por ter apoiado a lei anti-LGBT que foi aprovada no país, que prevê até mesmo a pena de morte, né, para pessoas homossexuais. Tá? Ele disse que o apoio é vergonhoso e uma violação trágica de direitos humanos universais. Na Escócia, na semana passada, a ex-primeira-ministra da Escócia, a Nicola Sturgeon, chegou a ser detida e interrogada como suspeita pela polícia, né, devido às investigações de que o Partido Nacional Escocês, né, sumiram, né, 600 mil libras de doações ao partido, lembrando que o marido dela já está preso, né, e antes do marido dela ser preso, ela renunciou ao cargo, e na época a gente falou, nossa, por que ela renunciou aqui do nada? Né? Aí veio a prisão do marido, começou a fazer mais sentido, e agora ela mesma foi detida. Tá? E o marido dela, que é considerado aí o principal suspeito, né, de ter aí desviado a grana, enfim. Também no Reino Unido, no último dia 13 de junho, tivemos um ataque à faca em Nottingham, que deixou 3 pessoas mortas e 3 pessoas feridas
tá? O suspeito vai responder por 3 acusações de assassinato e 3 de tentativa de assassinato. Tá? Ele não responderá por acusações de terrorismo. Uma das vítimas era um aluno de História da Universidade de Nottingham e o outro era um aluno de Medicina. A terceira vítima era um senhor de 69 anos que trabalhava com uma van, né? Era motorista de van. O suspeito é um homem que tem dupla cidadania de Portugal e Guiné-Bissau. Tá? E, repito, não foi considerado um ataque terrorista. Cruzamos o Canal da Mancha, meu caro Matias, com 2 notícias da França. A primeira é que o Macron está recebendo nesse momento, né? Nesse momento não, porque já está meio tarde lá, né? Porque já passamos da meia-noite aqui no Brasil. O Mohammed bin Salman, né? O príncipe e de fato ditador, de fato mandatário da Arábia Saudita. E a outra, então vamos esperar o resultado dessa visita, mas certamente vamos conversar sobre Ucrânia, petróleo. E a outra notícia é que o Mbappé, né, o jogador do Paris Saint-Germain, craque de bola, todo mundo conhece, ele anunciou que não vai mais ficar no clube francês, né, ele não vai renovar o seu contrato, né, que termina em 2024. E aí o Macron disse que vai conversar com o Mbappé para que ele fique na França. A autoestima do Pois sujeito. é, e aí teve alguns ouvintes nossos que marcaram a gente e tal, né? Pediram pra gente comentar. O Macron, ele se acredita pelo Mbappé já ter ficado no Paris Saint-Germain antes, né? E o Macron fez aquele papelão no fim da Copa do Catar, né? Cumprimentando os jogadores depois da derrota e tal. Era aquela vibe Michael Scott dele. Isso, a sua comparação é sensacional. Né? Michael Scott, pra quem não sabe, é o personagem de Steve Carell em The Office. E aí alguns ouvintes até falaram, pô, mas o que o Macron tem a ver, né? No caso, o Macron, a agenda dele, digamos assim, é você ter uma grande estrela do esporte na França, e o fato do Mbappé ser francês, né? Então, provavelmente o discurso é esse, Mbappé, você precisa ficar aqui porque você é um exemplo, né, para os jovens franceses, para os jovens negros franceses e tudo mais. E aí, o Mbappé, abro aspas, que influência o presidente tem? Na minha carreira, hoje, em 2023, nenhuma. Ele quer que eu fique em Paris. Meu objetivo é ficar. Estamos na mesma frequência. Meu futuro, eu já não sei. Então, né, ele basicamente disse, olha, Macron, faz o seu que eu faço o meu. Né? Em bom francês, no caso. E aí nós temos 3 notícias ligadas à União Europeia, meu caro Matias. A primeira delas é que a União Europeia, nós tivemos uma visita, né, a Tunis no último dia 11 de junho, né, do ditador Kais Saied, em que estiveram a Ursula von der Leyen, a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, e o Mark Rutte, primeiro-ministro dos Países Baixos, e eles ofereceram, basicamente, um caminhão de dinheiro para a Tunísia para cooperação econômica. Em troca, a Tunísia, né, adotaria políticas mais firmes, né, para que a Tunísia fiscalize melhor suas fronteiras e coíba a imigração irregular. Em outras palavras, vamos fazer a mesma coisa que com a Turquia. Olha, a gente vai te dar dinheiro, o que você faz aí não é problema nosso, contanto que você impeça o pessoal de querer cruzar o Mediterrâneo e vir aqui para a Europa, né? Vir para o jardim do Joseph Borrell. Né? Do ponto de vista ético, é um absurdo. Do ponto de vista político, faz todo sentido do mundo. Né? Infelizmente. A outra notícia é que o Google talvez tenha que vender parte, né, a Alphabet, na verdade, né, tenha que vender parte das suas operações na União Europeia devido a uma condenação por práticas anticompetitivas, tá, pela Comissão Europeia, uma condenação do último dia 14 de junho. Lembrando que a Google já teve que pagar mais de $1 bilhão, né, de euros, né, em multa lá na União Europeia. E a terceira notícia de ontem, quinta-feira, dia 15, é que o Banco Central Europeu anunciou o aumento da taxa básica de juros da zona do euro para 4% ao ano, um aumento de 0,25 ponto percentual.